galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Boa tarde para todos. Vamos dar mais início à nossa aula, mais uma vez dar início à nossa aula, né? Nossa aula de geografia, tá aqui a nossa ferramenta, espero que vocês estejam com a de vocês, né? Como eu sempre faço antes de dar início à nossa aula, para a gente ver o conteúdo, é fazer a correção do conteúdo da atividade anterior, né? E na atividade anterior, na aula passada, vocês ficaram com o exercício para responder, que era para vocês responder da página 93 a 98, certo? Como de costume, a gente faz a correção. Então, vamos fazer a correçãozinha, galerinha? Página 93 a 98. Pronto. Na 93 vem assim. Tem para vocês completar um pequeno diagrama, né? Esse diagramazinho é apenas 5 questões. A de número 1 desse diagrama diz assim, ó, elemento fundamental para a existência do capitalismo. Vocês iriam responder dentro do quadrinho do diagrama a palavra capital. O de número 2 tem assim, estrutura empresarial capitalista criada a partir da fusão e de diversas empresas do mesmo setor. Vocês irão responder no segundo a palavra trustes, tá bom? Na terceira, forma em que a sociedade capitalista está dividida em classe, né? Vocês iriam responder a palavra classes. 4. Tipos de propriedade predominante no capitalismo. Privada. Grupo social explorado no capitalismo. Vocês iriam responder a palavra proletariado, certo? Esse foi o pequeno diagrama. Questão de número 2, vocês iriam responder a primeira coluna de acordo com a segunda, ou melhor, a segunda coluna de acordo com a primeira, tá bom? Número 1 tem assim a palavra capitalismo liberal. Ela vai vir lá para o quadrinho propiciada pelo início da livre competição entre empresas. 2. Capitalismo mercantil. Vocês iriam responder fase de acumulação primitiva de capital. 3. Capitalismo keynesiano. Vocês iriam responder caracteriza-se pela intervenção do Estado da economia. 4. Capitalismo monopolista. Vocês irão responder tem como marca a formação de trutes e caráteres. 5. Capitalismo neoliberal. Vocês irão responder privatização de empresas estatais, certo? A questão de número 3 pede para vocês citar a diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico. Utópico. Deseja uma sociedade sem desigualdade, mas não estabelece meios para conquista. O científico, criado por Marx, e afirma que somente a organização dos trabalhadores em sindicatos, partido políticos trabalhista revolucionário, poderia dar-lhe a plena ciência de classe, ok? Isso agora na página 94, gente. Na página 94, vocês iriam observar essa figura e descrever apenas qual fase do sistema capitalista está sendo representada nessa imagem. Vocês vão observar essa imagem. Qual é que está representando aí esse sistema? Ele está representando um sistema industrial ou liberal, é isso? E essa questão de número 5 era só para vocês observarem essa historiazinha que tem em quadrinho e dizer o que está falando, o que está se referindo ela. Ela vai estar se referindo a mais-valia. Vocês vão completar apenas nesse último quadrinho de baixo. Mais-valia, tá certo? Na página 95, é só para vocês marcarem o X. Então, na correção da questão de número 1, na página 95, vocês iriam marcar o item B. Na questão de número 2, vocês iriam marcar o item A. A questão de número 3, vocês iriam marcar também o item A.
Tô só um pouquinho acelerado porque começou fazendo a correção. A maioria deles já tinham me mandado, só a correção mesmo para fazer, tá certo? Na página 96, questão de número 4, o item D. Na questão de número 5, o item C. A questão de número 6, o item C também, certo? Já na página 97, vocês irão marcar o item A. A questão de número 8, o item C. A questão de número 9, o item D. A questão de número 10, o item B, certo? Na página 98, que é a última, né? A questão de número 11, vocês iriam marcar item D. E a questão 12, a questão 12, o item A, tá certo? Isso foi o exercício, a maioria deles era apenas para opcionais, né, as questões, por isso que foi mais rápido. Aí a gente encerrou esse capítulo 3, que era falando exatamente sobre capitalismo, socialismo, neoliberalismo, né? Então, encerramos o capítulo de número 3. Nós vamos partir agora para o capítulo de número 4, onde vai falar, é semelhante, né? A diferença é que ele vai falar sobre a evolução, que tem como título A Grande Sociedade Global. A evolução, o desenvolvimento na globalização. O que seria essa globalização, né? Então, o capítulo 4 é o que a gente vai trabalhar agora. Eu marquei só 3 tópicos para vocês darem uma lida e em seguida responder 5 questões que eu também passei. Esses 3 tópicos, o primeiro tópico você vai ler sobre globalização e pensamento complexo. O segundo tópico vocês vão ler sobre evolução do processo de globalização. E o tópicozinho 3 você vai falar sobre bipolaridade. Esses 3 tópicos, gente, eles estão interligados com a globalização, com o desenvolvimento, com o neoliberalismo, ainda dando continuidade do capítulo 3. O assunto é mais abrangente, lógico, né? Mas está se referindo ao mesmo conteúdo, tá bom? Então, vocês vão dar uma lidazinha nesses 3 tópicos. Após vocês lerem esses 3 tópicos, vocês vão responder essas 6 questões que eu vou passar, tá bom? No caderno, vocês copiam no caderno e em seguida respondem. A primeira questão seria o que é globalização. Você vai dar a definição de globalização. A questão de número 2. Por que as grandes navegações foram um episódio na Idade Média? Explique. A questão de número 3. Fale um pouco sobre o imperialismo e o que o mesmo proporcionou. Isso é a questão de número 3, certo? A questão de número 4. Quais foram os países da colonização na época do imperialismo? Você vai observar lá no mapa, que tem na página 103, e vai ver quais foram os países, certo? Questão de número 5. O que bipolaridade trouxe? O que a bipolaridade trouxe? E 6. Explique o que aconteceu após a queda do Muro de Berlim em 1989. Gente, eu fiz esse pequeno exercício com esses 3 tópicos que eu pedi para vocês lerem. Vocês vão ler com bastante atenção e vão entender essas 6 perguntas que eu passei para vocês, certo? Vai falar, é um assunto bem interessante, é um assunto que nós precisamos estar informado, né? Na nossa sociedade, nesse nosso mundo global, nessa nova globalização, nesse novo desenvolvimento, os acontecimentos que aconteceram, que a gente já, em outras aulas a gente já trabalhou sobre na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Esses 3 tópicos estão falando também sobre esses acontecimentos desses 2 períodos, tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda Guerra Mundial, as consequências, ainda o que vem acontecendo, né? O que aconteceu naquela época e o que vem trazendo até hoje, daquela época até hoje, as consequências, né? Em relação às consequências, também os desenvolvimentos, pontos positivos e negativos. Tá certo, galerinha? Então, vocês lerem esses 3 tópicos e respondam essas 6 questões. E quando vocês terminarem de responder, me mandem no privado, que eu corrijo,
certo? Por isso que toda vez que a gente inicia a aula eu faço a correção, porque a maioria dos alunos já me mandaram o exercício, mas ainda tem alguns que não mandaram. Por favor, me mandem, gente, eu tenho o nome de todos. Então, ainda tem alunos que está desde a primeira atividade que não me manda. E, por favor, quando você me mandar, se identifique, fica melhor para mim, tá bom? Muitos alunos já têm com bastante ponto positivo nas atividades, tá bom? Então, bons estudos, bom conhecimento e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Cheiro! Tô com saudade de vocês.